Esse nhoque é selado, depois a gente vai fazer um molho pesto, é isso? Isso. E esse aqui precisa esquentar? Não, Não? não precisa. Olha que maravilha, a gente tem 4 batatas. Você usou Asterix para fazer, mas pode ser outra Isso. batata? Professor? Melhor que seja Asterix, mas Perfeito. pode ser outra Pela também. quantidade de água. Isso, e ela retém menos líquido e você vai precisar pôr menos farinha. Perfeito. Você que está acompanhando a gente, opte então pela Asterix. Asterix é o tipo de batata. Isso. Perfeito. Pus uma gema de ovo aqui, para acrescentar um pouco de gordura aqui, né, Edu? Então você... 4 batatas, uma gema. Isso. E aqui, ó, o queijo ralado, o parmesão ralado, mas ralado fininho. Tá vendo? Porque ele vai aderir com mais facilidade aqui, ó. Parmesão ralado fino. Isso. Isso, todos esses ingredientes são os ingredientes do nhoque, correto? Nhoque, correto. Perfeito, ó. Você está acompanhando o nhoque. Então, professor, quando a gente aquece a batata, muitas vezes o que acontece? A gente seca ela e ela fica úmida também no micro-ondas. Desse jeito, ela não precisa estar morna, não precisa estar... Não, pode ser, ela pode até ser colocado antes aqui, essa gema, porque nós vamos selar, né, Edu? Ah, não tem problema então. Nós vamos selar. E aqui a farinha de trigo, tem a medida certinha aí. Eu pego aqui, é uma xícara. Se você não avançar a essa medida que eu te passei... É uma xícara a medida. Você não vai ter o nhoque pesado, Professor, sabe? do jeito que você falou, parece que é um segredo. Depois a gente vai colocar essa receita no Não, sem segredo. Instagram, mas é uma xícara de uma farinha. xícara, Até Inclusive, uma chegou uma pergunta aqui da Elaine do Paraná. Como fazer o nhoque não ficar com aquele gosto... farinhado. pesado. Quanto menos farinha você usar, melhor. Mas, no entanto, Elaine, tem uma coisa muito importante a se dizer. Não pode reduzir muito a farinha do nhoque, porque senão ele desmancha. Ah, senão ele vai desmanchar. É o meio termo, vamos dizer. Essa medida que está na né? receita, lá no The Chef, se você não avançar a isso, você vai fazer um bom nhoque. É uma xícara. É uma xícara. Uma xícara, E perfeito. outra coisa que me perguntam muito, Ellen, se dá para congelar. Sim, super importante. Se você vai congelar, aí você vai precisar avançar na farinha. Ah, você vai colocar mais farinha. Aí você vai ser ficar mais necessário pesado. avançar na farinha, vai ficar pesado. Então, a ideia do nhoque é servir ele pré-cozido. Se você vai vender, né, que acontece muito, viu, Edu? Muita gente me pergunta a respeito de vender lá, inclusive no Instagram do The Chef. Muita gente me pergunta, professor, mas eu vou vender. Aí eu esclareço, aí você pode colocar um pouco mais de farinha. Perfeito. Caso contrário... Que aí você vai, muitas vezes, congelar. Mas o ideal de qualidade é você ir com ele pré-cozido, fresco. A gente vai fazer, então, aqui com meia xícara de nozes, o azeite, 1,5 xícara de azeite. Então, aqui, já pode pôr todo o azeite começa de uma vez. com azeite, 1,5 xícara. A ordem dos fatores aqui altera o produto. Então, começa com azeite, 1,5 xícara. 2 dentes de alho, mas, no entanto, dá uma quebrada no alho. Perfeito. Para ele ter chance de se dissolver. Desintegralizar facilmente. Isso, Edu. 2 dentes de alho. Ô, Edu, é 110 esse, né? 110, né? Aqui eu já vou pôr também as nozes. Meia xícara de nozes. Aqui, professor, quem tiver com a grana apertada pode até usar amendoim que fica bom. Exatamente, pode usar qualquer outra oleaginosa. Como diz a Maria, já não é o pesto original, pode mudar. Exatamente, você já não está fazendo com pinole mesmo, por que não? Meia xícara de parmesão ralado. Pode ser rúcula também, ao invés do manjericão, né, Edu? Agora, esse truque do professor aqui é muito interessante. Muitas vezes a lâmina, seja do liquidificador ou da faca, oxida as folhas com facilidade. Então, não é, professor? Começa a bater isso primeiro. Começa a bater primeiro. Começa a bater isso primeiro, depois você põe o manjericão. Então já transforma isso numa pasta homogênea e depois você... Posso, Edu? Pode ir. Lógico. E se você quiser, uma coisa interessante também, você pode ir com o pilãozinho. Ah, sim. O clássico é no pilão, né? O clássico é no pilão. Bater ali e colocar o verdinho no pilão, não tem problema nenhum. Você que está acompanhando a gente, ó, professor Delmas fazendo com muito carinho esse texto para você. E agora entra, ó. Agora que já tá vendo? Tudo já se transformou, o alho bateu, tudo bateu. Aí bem. Aí é fácil. E não vai precisar muito tempo. Exato, não vai precisar muito tempo aqui. Mas o sabor, ó. Acho que ele ligou o turbo, ele tá silencioso. Esse perfume do... Olha que demais. Manjericão, né? Olha só que ele vai.
Ele vai, Ele vai descer aqui, ó. Se não vai, a gente sempre desliga. Desliga, ó. Isso, mexe ele um pouquinho. Mexe aqui um pouquinho, não tem problema. Abaixa as folhinhas. Viu que esse liquidificador é silencioso, né? É liquidificador de televisão, ó. Ele é silencioso, né, até. É bom, né? Não faz muito barulho. O nhoque, o pessoal tá perguntando, ele tá pronto para ser utilizado assim? A gente vai deixar ele na geladeira? Ou a gente daqui a pouco já pode fazer? Não, nós já vamos fazer com ele. Olha aí, ó. Olha que pesto bonito. Delícia. Deu? Deu. Pode ligar. Ó. Teve até tá rápido, hein? Aí. Aí, ó. Se quiser mais verde, mais folhas, né, Edu? Perfeito. Se é mais verde, mais folhas. Menos verde, você devia ter colocado antes. Aí você põe um pouco mais de azeite. Ou se gostar os pedaços maiores, né, da nozes. Pode acontecer, se achar que for mais forte, né? Você colocar um pouquinho mais de azeite, não tem problema. Isso. Aqui você vai fazer... Mas ó, até parado ele vai ganhando cor. Edu. Vai. Ó, aqui eu vou pôr um pouquinho de óleo, de azeite. Quer uma outra frigideira? Na mão? Ô, Edu, eu queria usar essa da... Professor, usa o que você quer. Queria usar essa do frango aí. Olha aí, a frigideira do frango. É, eu gostei. Pus essa pra usar. Eu gosto de misturar sabor. Tem um pouquinho de... azeite nas mãos. Azeite na mão. Eu vou fazer uma... Tá vendo? Você pode, inclusive, rechear, se você... O formato do nhoque. Posso passar um pouquinho aqui de azeite? Pode, Edu, por favor. O formato do nhoque. Você pode escolher qual você quiser. Sim. Ah, você tá fazendo um nhocão. Tô fazendo um nhocão mesmo. Ó, se quiser fazer... Você pode selar ele na manteiga, né? Se quiser fazer bolinha do nhoque, pode? Pode rechear, como eu disse, provolone. Edu, a Ledane de Caxias do Sul, ela está perguntando quanto tempo, em média, dá para conservar o molho pesto? O molho pesto? Então, ele vai oxidando, até pela batida dele. Isso. O pesto é sempre importante a gente, na minha opinião, já fazer, ainda mais quando você faz em casa, fazer e já usar. Ele vai alterando o sabor também, ele vai ficando mais forte, além de oxidar também, né? Isso mesmo. Ó, aqui, ó, se quiser fazer bolinha, pode, professor? Ó, pode, por favor. Bolinha. Opa. Se quiser fazer uma trouxinha, pode também, ó. Rapidinho, Denis, ó. Só para aproveitar a mão do azeite, ó. Frigideira boa é outro assunto, né, pessoal? É. Ah, e esse jeito que você tá fazendo é diferente. Quer fazer um nhoque e não ache estranho e tal. Tem nhoque nesse formato aqui, ó. Oh. É comum, muitas vezes, você encontrar, ó. Dependendo da cidade. Engraçado que a gente vê muita barreira sobre isso aqui no Brasil. Na Itália, não. Né? Não. Na Itália, eles mudam, não estão nem aí, né? É, Como a gente fez ele instaladinho assim... Sei. O fogo não pode ser muito alto para que ele permaneça um tempo ali na frigideira e a farinha, que eu não pus muita, você viu, Edu? Perfeito, pus pouco. Eu usei, olha, sobrou farinha aqui ainda, tá vendo? Perfeito. Isso é o ideal. E ainda manteve a forma. E ele precisa ficar um tempo aqui para essa farinha ir cozinhando, né? Perfeito. E aí tem várias formas de se montar, né? Mas chegou uma pergunta aqui da Ângela do Rio de Janeiro. Ela perguntou se é possível fazer o cozimento normal com essa receita do nhoque. Esse nhoque é para você testar essa receita aí. Pode fazer. Seria, eu acho que... Cozido. Cozinhar na água, Cozido, né? é. Isso. Ah, se dá para fazer na água. Isso, do jeito normal. Tradicional. Mais legal, assim, né? Frito. Do jeito mais tradicional. Frito não. Como eu posso dizer? Grelhadinho. Grelhadinho. É que esse aqui é só uma outra forma, mas essa receita é a mesma para você fazer o nhoque cozido lá, aquele que você espera ele subir, né? Vamos até fazer para ela. Como é o nome dela? Ângela. Ângela, ó, vou fazer uma bolinha aqui, professor. Eu vou colocar, agora, para você ter mais sabor nesse nhoque, coloca no caldo, não é? Opa! Vou colocar aqui para cozinhar no caldo, ó. Né? Depois a gente tira ele para você ver. Vou deixar ele aqui, ó, cozinhando no caldo, ó. Pronto. E o perfume desse molho, hein, Edu? Nossa, é incrível. Gostei. Aí você põe por baixo e põe por cima.